A minha pergunta vai para Toninho e o comentário de Eduardo Brandão. Ok, 30 segundos para a pergunta. Toninho, o senhor disse que os candidatos Joaquim Roriz e Agnello Queiroz são farinha do mesmo saco. O candidato Agnello diz que o senhor está fazendo escada nessa campanha para Roriz. Eu queria que o senhor explicasse a farinha do mesmo saco e explicasse melhor também a escada para Roriz. O senhor tem 1 minuto para a resposta. 1 minuto e meio para a resposta, por gentileza. Peço que as pessoas vejam quem compõe as duas coligações. Pessoas que há pouco tempo integravam a base aliada do ex-governador Roriz, hoje estão apoiando a candidatura de Agnello Queiroz. Por isso, reafirmo, são farinha do mesmo saco, transitaram de um lado a outro da política e nunca conseguiram explicar isso para a nossa população, para os nossos eleitores. E acho que a reação do candidato Agnello Queiroz ao fazer essa referência foi desrespeitosa, foi uma declaração infeliz do candidato, porque os fatos da política local é que determinam, é que fortalece essa concepção de que hoje são todos farinha do mesmo saco. Eu reitero essa terminologia para explicar o que está acontecendo na campanha do Distrito Federal. Ademais, eu gostaria, Henrique, de reafirmar aqui que essa questão de programa também nos distancia. Os 3 candidatos que aqui estão no debate têm tido uma postura de ter que responder a cada momento a questionamentos sobre a vida pregressa, sobre a questão da ética. Portanto, Henrique, é isso que nos diferencia neste momento das eleições. Ok, candidato, seu tempo. O candidato Eduardo Brandão tem 1 minuto para o comentário. Bem, os candidatos ficam parecidos quando pensam da mesma forma, principalmente na questão do desenvolvimentismo. Então, eu acho que isso aí, na verdade, eu até acho assim, é um oportunismo. Um candidato impugnado, o outro polariza com ele, para quando esse daqui cair, o outro ganhar como se fosse por WO. Eu acho que é essa situação que está colocada no Distrito Federal. Agora, Toninho, se você está fazendo escada ou não vou entrar nesse mérito. O que me preocupa, e que às vezes me perguntam, é o seguinte: você sempre é o candidato da ética, da transparência. Eu li nos jornais que você está lotado no gabinete de um senador do seu partido. Eu não sou contra ir para um gabinete de um deputado, de um senador, desde que seja técnico. Nós, políticos, nós não podemos ficar lotados, pendurados num gabinete para fazer política. Eu não sei se é o seu caso, mas de qualquer forma, eu não considero isso ético. Eu queria que você pudesse explicar. E o senhor tem 1 minuto para a réplica. O Brandão, além de ter que responder às questões relacionadas à questão fraudulenta que envolveu a empresa de sua família, Brandão, você deve também se informar sobre como é o processo de requisição de um servidor de carreira. Eu sou psicólogo do Ministério da Saúde, fui convidado pelo senador José Neri, único senador do PSOL, socialista, de esquerda, com quem eu tenho mais de 25 anos de convivência, por isso ele me convidou para trabalhar com ele, e lá eu faço a assessoria ao senador, elaboro projetos, ajudo a redigir os discursos e tenho muito orgulho de estar no gabinete do PSOL, trabalhando, produzindo e atuando honestamente como servidor público. Eu sou um servidor público, tenho muito orgulho disso. Essa pergunta é dirigida ao candidato Eduardo Brandão, com comentário de Joaquim Roriz. Okay. Senhor Brandão, o senhor concorda com a atual política habitacional que incha a cidade de satélites e o entorno?
Eu lhe pergunto se no seu governo o senhor também vai distribuir lotes, como já se fez no passado aqui em Brasília. 1 minuto e meio para o senhor responder. No meu governo, a primeira coisa que nós vamos criar é a Secretaria Especial Extraordinária de Condomínios, Loteamentos e Parcelamento do Solo. Infelizmente, a situação que se encontra hoje o Distrito Federal, né, com tudo que ocorreu no passado, com o desmando que ocorreu no passado, agredindo nossos mananciais, né, o Estado não estando à frente para dar opções para as pessoas morarem. Hoje nós temos 600 mil pessoas que moram em condomínios horizontais no Distrito Federal. Todas elas, hoje, né, numa situação de total insegurança jurídica. Então, no meu governo, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar esse pessoal. Nós vamos virar parceiros, vamos achar soluções juntos para cada condomínio, para cada morador do Distrito Federal, para que ele não fique morando nessa situação insegura. Para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, em Vicente Pires, que hoje ninguém tem escritura, avançaram para cima das áreas de proteção ambiental, um absurdo total, e as pessoas ficam lá sem saber o que vai acontecer. E com certeza, eu tenho quase certeza, que o governador da época, né, que morava ali em frente, não reparou. Não deve ter reparado, porque ele passava todo dia e voltava, e não reparou. É um desmando, um absurdo essa questão territorial do Distrito Federal. Candidato Joaquim Roriz, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Olha, vejam que a preocupação daquele que respondeu, do candidato, mas não respondeu propriamente a pergunta da jornalista. Quando ela perguntou, o que você vai fazer com o inchaço das cidades? Você vai dar lotes? Você vai resolver o problema da moradia? Ele não respondeu a pergunta. O que eu queria dizer, para fazer um comentário do que ele disse, é que eu, antes de dar lotes, eu procurei erradicar as favelas. Quando eu assumi o governo, nos primeiros momentos, havia 64 favelas na cidade. Isto era um desrespeito à cidade e ao Brasil, por Brasília ser o patrimônio cultural da humanidade. Nós erradicamos. Mas como é que você podia erradicar sem dar condições de vida para as pessoas que moraram na favela? Foi o que nós fizemos. Ok, candidato. Foi o que nós fizemos. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Seu eleitor Joaquim Roriz, no meu governo, nós não vamos inchar as cidades. Nós não vamos permitir a grilagem e a invasão de terras públicas e particulares. Nós vamos organizar a cidade que foi feita e planejada. Nós vamos voltar da opção de moradia para todos os brasilienses, mas uma moradia em áreas com estudos de impacto ambiental, de toda a parte de saneamento, urbanística, e vamos procurar criar empregos próximos aos locais de moradia de cada cidadão. O que nós não vamos admitir foi o desmando e essa situação horrorosa que se criou no Distrito Federal, essa vergonha que se criou invadindo áreas de mananciais, acabando com as nossas águas, acabando com nossos recursos e de uma forma absolutamente desordenada e talvez até conivente com todo o processo que aconteceu.